Então, ou seja, eu mesmo me capacitava e capacitava a equipe, capacitava a corretora, tornava a minha corretora cada vez mais forte. E uma corretora que começou com 600 telefones, hoje tem 20 mil clientes. Como eu dei muito treinamento para corretores no Brasil inteiro, através de seguradoras, etc., os corretores me pediam para fazer consultorias privadas. Tem hora que você tem que ser ou corretor ou empreendedor. E você tem que desvestir a camisa do corretor para vestir a camisa do empreendedor. É um pouco isso que o mentor faz. Olá, você conhece o Mentor do Corretor? Trata-se de um programa de mentoria que promete fazer prosperar as corretoras de seguros, as preparando para atuar nos próximos 20 anos, principalmente no ambiente digital. Neste episódio, o consultor Richard Furk explica como funciona e como você pode participar. Deixe seu like, se inscreva no canal e vamos para o vídeo. Eu entrei no mercado de seguros em 1988. Eu era músico naquela época. Eu lembro que eu fui ensaiar com uma banda, tal, etc. Eu tinha um Fusca, tudo lascado, tal, etc. E o guitarrista da banda chegou num Gol GTS. Aí foi muito engraçado. Eu olhei e falei, cara, Gol GTS, bicho, como é que isso? É playboy, né? Tá ganhando dinheiro pra caramba. Eu falei, não, tô trabalhando com seguro. Aonde? Na época era Itaú Seguros, foi o berço onde eu aprendi a trabalhar, como vários colegas aí que estão no mercado. Mas enfim, aí eu fui lá fazer uma entrevista. Eu costumo brincar que foi a entrevista mais rápida que eu já vi, né? E foi a única entrevista de emprego que eu fiz na vida. Eu cheguei lá para fazer a entrevista na Itaú Seguros, o pessoal tava super enrolado, peguei o cara saindo, né? Ele tava indo embora já, etc. E aí eu me lembro que tinha 2 canetas na mesa. Só. Tinha 2 canetas em cima da mesa, eu cheguei e sentei tudo bonitinho, de terno e gravata, esperando ser, assim, né, sabatinado. Estudei antes, nem pensei, vi o que eu sabia, dei uma olhada sobre seguro, tal, etc. Naquela época não tinha Google para pesquisar e tal. Eu sei que o cara chegou e falou para mim, é o seguinte, ó, tem um isqueiro aqui, mas eu não fumo, vende ele para mim. Eu olhei, peguei e falei, acabou a luz, aqui tem uma vela, quer comprar meu isqueiro? Ele falou, você conhece amanhã, pronto. Foi muito engraçado porque eu entrei para trabalhar, tive vários professores bacanas na época da Itaú Seguros, grande parte deles ainda hoje estão no mercado, fazendo sucesso como corretores, etc. Pra você ter uma ideia, eu tenho muito relacionamento com filhos que são sucessores de colegas da época que eu trabalhei no Itaú em 88. Bom, trabalhei no Itaú de 88 até 92. Em 92 a gente fundou a HH Corretora, eu e um sócio, Fábio Welzel, apelido dele é Bidu, e fomos muito bem sucedidos com uma carteira de clientes naquela época que a gente tinha conseguido amealhar no Itaú. Foi um momento onde o Itaú permitiu que a gente pudesse fazer isso, foi uma coisa lícita. O Itaú chegou, não temos mais como atender essa carteira de clientes, vocês estão saindo aí para o mercado, nós não vamos operar mais os clientes vão ficar desassistidos. Se vocês quiserem atender, podem pegar os clientes que vocês atenderam no Itaú e até fiquem à vontade. E fomos lá, assim fizemos. Na época, eu lembro o número até hoje, foi algo em torno de 600 clientes. Eu saí, peguei 600 contatos de seguros que eu tinha feito, com os quais eu tinha um pouco mais de relacionamento, e o Abdu mais 600. Tínhamos lá 1.200 potenciais clientes cada um. Saímos para meter a cara e não deu 2 meses, a gente estava ganhando mais do que ganhava na época da Itaú Seguros. E fomos crescendo, prosperando. Teve uma situação que aconteceu em 94, a gente teve a oportunidade de entrar em concessionárias, foi um negócio interessante também, que foi a base de observação. Essa história é bacana. Eu fui chamado para fazer uma vistoria do carro da dona da concessionária. E eu cheguei, era uma véspera de feriado, e eu tomei uma canseira de umas 3h30. Então a primeira lição é, cuidado, às vezes o pior cenário, a maior canseira que você está tomando pode ser uma oportunidade incrível, né? E eu, enquanto ficava lá esperando, eu fiquei prestando atenção na operação de seguros da concessionária. Eu vi onde é que era o ponto de venda, como é que ele indicava. Fui falar com o vendedor, fui falar com o gerente, fui falar com a menina do seguro, fui falar com o cara do despachante, fui falar com todo mundo. Comecei a pesquisar, olhar como é que era, etc. Quantos seguros fazia, quantos não fazia, qual era o prêmio médio. Eu tinha 3 horas. Eu virei doutorado. Eu sabia mais daquela concessionária em termos de seguro do que a própria dona da concessionária. Cheguei, subi, tá, etc, fui conversar com ele, fiquei inclusive assustado, porque na época a penetração era muito baixa, oferecia muito pouco seguro, assim, é uma coisa ridícula, assim. Acho que faziam 3 ou 4 apólices por semana, vendendo carro, isso em 1994, era uma época que vendia carro que nem pão quente. Bom, moral da história, subi, fui, fechei o seguro, falei, etc, bacana que você tem aí a operação de seguros, né, mas os números estão baixos, né, ela falou,
Você acha? Eu falei, acho. Dá pra melhorar? Eu falei, quadruplicar. Ela falou, sério? Quadruplicar? Vocês entendem? Ele falou, sou doutorado, quer ver? Ó, tá errado isso. Quer ver? Você faz assim. Eu falei exatamente aquilo que eu observei naquelas 3 horas que eu fiquei lá plantado. Ela falou, maravilhoso, vocês começam segunda-feira. E foi aí que nós entramos na operação de concessionárias, chegamos a ter 27 concessionárias, chegamos a ter mais de 75 funcionários. Em 97 separei do meu sócio, do Abdu, tínhamos visões de vida diferentes, cada um queria um foco diferente, o Abdu queria focar mais em saúde, etc. Enfim, somos amigos até hoje e prosperamos, ambos prosperamos. E eu fiquei com HH. Mas a grande sacada é a seguinte, como eu entrei no mundo de capacitação, como eu entrei nessa história de treinar pessoas, capacitar pessoas, consultoria, mentoria, né? E sobretudo no universo de seguros. Eu lembro que em 2003, uma amiga nossa que trabalhava nessas empresas de consultoria, nas grandes empresas de consultoria, ela me ligou porque ela tinha uma demanda, né? Ela falou, olha, eu tenho uma empresa, uma corretora grande que quer contratar um professor para dar aula, e eu sempre dei treinamento de venda para minhas equipes. Eu sempre fui um leitor contumaz de vendas, estudioso de negociação, etc. Eu sempre dei treinamento para minha equipe, eu sempre fazia isso para minha equipe. Ela chegou e falou, eu vi você uma vez dando um treinamento para sua equipe, achei fantástico. E aí eu queria uma abordagem um pouco diferente do que era feito na época e tal. E eu queria que você desse um treinamento dessa corretora. Isso em 2003. A corretora era uma tal de Aon, que naquela época era já a maior corretora de seguros do mundo. E eu fiquei como titular na Academia de Talentos da Aon, como head da área de design instrucional, criando treinamentos de liderança, vendas, atendimento, fidelização, por 5 anos consecutivos. Todo ano eu ia lá, montava novos treinamentos, dei vários treinamentos na Aon, fiquei de 2003 até 2007, 2008, tal, etc. Daí eu comecei a dar treinamento em vários lugares e pegou na veia. Pra você ter uma ideia, a coisa foi tão levada a sério que houve ano que eu cheguei a dar alguma coisa, eu lembro desse ano, porque abalou até meu casamento. Eu cheguei a dar mais de 450 horas aula só nesse ano. Foram 450 horas aula. Se você for quantificar o número de pessoas que eu já preparei, já treinei, já dei aula, passa de 4 ou 5 mil com certeza. Entre palestras, bom, sem contar palestra, porque palestra eu tenho uma palestra no Conect para 10 mil. Então, bom, e aí começou a pegar a veia da capacitação. Então eu sempre trabalhei em cada vez mais profissionalizar a corretora, fazer a corretora crescer, para eu poder dedicar mais tempo para capacitação. Então, ou seja, eu mesmo me capacitava e capacitava a equipe, capacitava a corretora, tornava a minha corretora cada vez mais forte. E uma corretora que começou com 600 telefones, hoje tem 20 mil clientes. Nós estamos com 50 funcionários. Hoje, nesse exato dia, todos eles 100% estão em casa, trabalhando em home office, que nós estamos mudando de endereço, etc. Mas é uma coisa bacana. O Mentor do Corretor nasceu de uma demanda que se tornou cada vez mais recorrente. Como eu dei muito treinamento para corretores no Brasil inteiro, através de seguradoras, etc., os corretores me pediam para fazer consultorias privadas. Então eu comecei a dar consultorias para os corretores dentro das dores de cada corretor de cada região. Então, corretor de Divinópolis, corretor de São Manuel, corretor do Oiapoque ao Chuí, do Rio Grande do Sul até o Nordeste, quase Norte, eu trabalhei em vários estados aí. E com certeza já prestei consultoria e mentoria para mais de 150 corretores. Mas o que acontece? O tempo é escasso e eu percebi que os problemas, as dificuldades, os questionamentos dos corretores, eles iam se repetindo. Eles eram no fundo os mesmos. Tem muita gente que estava habituada a dizer o que o corretor deve fazer. Mas o corretor estava muito carente em saber como fazer. Me dá uma ajuda, pega na minha mão, mostra o passo a passo. Por exemplo, é muito fácil você chegar para um corretor e falar, você está sem tempo porque você calcula e renova. Você tem que delegar suas renovações. Explica isso para um corretor de Divinópolis, que o cliente que ele tem que delegar é amigo pessoal dele, é padrinho do filho dele, ele não consegue. Se você ensinar uma estratégia de como ele vai delegar aquilo, que é um processo, não tem como. Você tem que ajudar ele a fazer o passo a passo. Então, aí nasceu uma ideia. Puxa, tem muito curso, tem muita gente. Primeiro, sobre produto tem muita coisa, sobre vendas tem muita coisa, mas não tem ninguém no mercado. Primeiro, falando sobre gestão, empreendedorismo, como tornar as corretoras realmente grandes. Tem gente ensinando a vender melhor, mas não tem gente ensinando a montar equipes, treinar equipes, transformar a sua empresa, sua corretora numa empresa. Aliás, uma das grandes molas mestras para o Mentor do Corretor foi esse livro aqui.
E eu fiquei atrás desse livro num filme, né, antigo até, que é a história do McDonald's, que é aquela história de pegar uma lanchonete pequena. Eu acho que o Mentor é aquilo. Aquele filme define o Mentor, tirando a parte que é antiética. Se você assistir o filme, você vai ver. Mas a questão é a seguinte: o que o Ray Kroc fez com o McDonald's? Ele identificou uma lanchonete de dois caras que eram apaixonados por hambúrguer. E o Ray Kroc não era apaixonado por hambúrguer, ele era apaixonado por sucesso. Como é que eu pego um hambúrguer que é muito bom, que é bem feito, que é maravilhoso, e transformo esse modelo num modelo replicável, grande? E aí essa foi a ideia do Mentor. O corretor hoje, ele é especialista em produto, ele é muito bom em vender, mas às vezes ele precisa de uma ajuda do ponto de vista de empreendedorismo, ele precisa ser mais empreendedor do que corretor. E é uma coisa curiosa porque, infelizmente, você não consegue fazer isso ao mesmo tempo. Tem hora que você tem que ser ou corretor ou empreendedor. E você tem que desvestir a camisa do corretor para vestir a camisa do empreendedor. É um pouco isso que o Mentor faz. Ele muda o drive de um sistema onde o corretor está acostumado a o dono da empresa, ele trabalha para a empresa. Você já conversa com os corretores amigos seus, você vai perceber que os corretores trabalham para as suas corretoras. E é por isso que eles não têm tempo. E é por isso que eles têm uma limitação de crescimento. A grande sacada do Mentor do corretor é ensinar o corretor no passo a passo de como ele pode fazer a empresa trabalhar para ele e não ele trabalhar para a empresa. Que é um modelo que tem a ver com organizações exponenciais, que é um modelo de crescer a empresa do ponto de vista exponencial. Então, ou seja, diferenciais. Primeiro, eu não falo mais do mesmo, eu falo como ele deve fazer, no passo a passo, no detalhe. Vou dar um exemplo, tem vídeo que fala como remunerar equipes de vendas. O nosso modelo de remuneração de equipes de vendas, o nosso sistema de remuneração, ele funciona em qualquer estado do país, ou seja, eu consigo remunerar qualquer vendedor de seguro de automóvel, de vida, de residencial, de empresarial, esteja ele no estado do Rio Grande do Sul, numa grande cidade como São Paulo, ou numa cidade do interior de Manaus. Entendeu? Por quê? Porque o modelo é o mesmo. Então você consegue utilizar, você tem um passo a passo, você sabe, pô, deu certo, dá certo fazer isso. Indicadores de performance, quais são os indicadores, qual o tamanho que a corretora tem que ter, se ela tem que ser uma corretora grande, média, etc. A gente ensina quando que você tem que escalar o volume de funcionários para a sua corretora entregar um serviço bacana. A gente criou esses modelos justamente para que o corretor consiga crescer, fazer sua operação prosperar, se tornar exponenciável, mas ainda assim entregando um serviço de excelente qualidade para o cliente. Foi dividido inicialmente da seguinte forma. Como é que aconteceu a coisa? Eu peguei, primeiro, passei um ano inteiro juntando todas as dores, todos os questionamentos, todas as dúvidas que eu encontrei em mais de 10 anos de consultoria. Então eu comecei a lembrar caso a caso, porque eu sou um cara obcecado por organização, então eu tô tudo em pastinha, bonitinho e tal. Eu peguei consultoria por consultoria dos últimos 10 anos e falei, o cara queria saber isso, o cara queria saber aquilo, o cara queria saber isso, o cara queria saber aquilo. O que eu fiz? Atualizei esse conteúdo e organizei ele de uma forma que eu pudesse gravar aulas explicando tudo aquilo como se fosse um mentor, como se fosse um consultor. Então, qual foi a lógica do Mentor? É o primeiro programa de consultoria online especializado para corretores que existe. Aliás, o primeiro não, o único que existe no mercado. Bom, e aí então, ou seja, organizei e chegamos à conclusão que a gente tinha aí no início 3 pacotes, 3 grandes pilares, que era a gestão da empresa, gestão de pessoas e vendas, gestão de vendas. Aí os módulos começaram muito grandes, aí a gente foi ajustando aqui, ajustando ali, e agora nós estamos com o modelo ideal, ou seja, cada módulo ele é praticamente a pergunta que o corretor tem. Por exemplo, a gente tem mais de 25 módulos prontos já, que estão na plataforma, e a gente tem 4 ou 5 que já estão em produção para sair. Vou dar um exemplo. O corretor contrata um funcionário. Então, é o tal do onboarding. O que eu faço com o funcionário? Funcionário novo. Senta aqui e assiste isso aqui. Nós estamos preparando o onboarding operacional. Nós estamos preparando um onboarding do funcionário da equipe de vendas. Nós estamos preparando um curso de melhores práticas, de dicas para funcionários da corretora. Exemplinho besta. O funcionário vai e calcula um endosso. Passa para o cliente o endosso, o cálculo de endosso de substituição de veículo. Tem muito funcionário novo que faz isso, mas ele esquece de falar, esse cálculo tem um prazo de validade, se você não tire o carro da concessionária sem falar comigo, blá blá blá.
Eu já vi casos e mais casos de clientes, de funcionários novos que passam o cálculo do endosso, o cliente acha que o endosso está feito e nada. Então, ou seja, tem todo um protocolo, um modelo de trabalho para a gente fazer no endosso melhores práticas. A gente vai fazer tudo isso num vídeo. Para quê? Para ensinar o funcionário que o corretor está contratando. Por quê? Porque isso tem um turnover danado. Não tem jeito. Você pode estar em grandes cidades, você pode estar em cidades pequenas. Por exemplo, o corretor de cidades pequenas, a gente fala, pô, quando você está numa cidade como São Paulo, BH, Porto Alegre, Rio de Janeiro, você pode se dar o luxo de contratar pessoas que têm experiência em seguros. E eu quero ver como é que você faz isso, cara, numa cidade que nem Muzambinho. Você vai numa cidade pequena, você está numa cidade do interior de Santa Catarina. Como é que você faz no interior de Santa Catarina, em Pato Branco? Como é que você contrata 3, 4 funcionários com experiência em seguros em Pato Branco? Não consegue, cara. Você vai contratar um cara que é bom em vender defensivo agrícola, vai ensinar ele a vender seguro. A gente ajuda o corretor nesse processo de transição desses funcionários. Então o mentor tem hoje mais de 26 módulos, tá? E cada módulo fala de uma dor, um questionamento, uma dúvida específica. E essa que é a grande sacada do programa. Por quê? Porque você não precisa ficar assistindo horas e horas e horas de aula. É a pílula que você toma para resolver um problema pontual. Cara, como é que eu resolvo isso? Vai lá no mentor, clica para assistir o módulo, beleza. Seu gestor tem uma dúvida, você vai lá e assiste esse vídeo. Então, ou seja, é uma biblioteca digital que está lá compilada por dúvidas. Um monte de questões que você vai resolver ponto a ponto. Bom, aí a gente dividiu o mentor em 3 pacotes, porque evidentemente cada nível de corretor, cada corretor tem uma necessidade diferente. Então a gente fez o mentor light, que são aquelas necessidades mais básicas, como entrar no mercado de seguros, primeiros passos, como iniciar o processo de delegação de tarefas, questões de empreendedorismo na veia mesmo, né? Como ele empreender e tal. Esse pacote Mentor Light está saindo por R$49 por mês, ou seja, qual foi o raciocínio? Menos que uma pizza. Eu quero que o cara tenha acesso a conhecimento por menos que uma pizza por mês. Bom, o segundo é o Mentor Academy. Qual é a lógica do Mentor Academy? O próprio nome já diz. É a academia de treinamento do corretor de seguros. Então aí eu já vou ter treinamentos de vendas. Ele contrata um vendedor. Primeiro ele vai fazer. Eu vou tratar de todas as objeções que existem em seguros. A gente ajuda você a resolver todas as objeções existentes em seguros, isso gravado em vídeo. E aí você contrata um funcionário, vai botar para vender? Assiste esse vídeo. Vai trocar o funcionário, vai botar um outro funcionário da área operacional para atender vendas nas férias daquele, bota ele para assistir aquele vídeo. Ou seja, uma coisa que o corretor tem uma dificuldade danada que ele não tem, que é ter uma academia na própria corretora, tá aqui. Você tem uma academia de treinamento. E esse pacote custa R$139 por mês. O terceiro pacote é o Mentor Consulting, que ele já realmente é mais interativo. É um grupo que a gente criou uma comunidade no Discord muito bacana, onde cabem perguntas e respostas, a própria comunidade vai solucionando suas dúvidas, as dúvidas vão ficando cada vez mais refinadas, etc. Tal. A galera do Mentor Consulting é convidada para fazer o nosso podcast, fazendo uma consultoria ao vivo nos nossos podcasts que vão ser divulgados agora a partir do ano que vem. A gente já começou a produção, tá? E agora em 2023 a gente começa a lançar mensalmente o Mentor Resolve. Então, ou seja, e tem muito conteúdo sobre o universo digital. Aqui já é um negócio meio de como é que você transforma a sua corretora numa insurtech, numa empresa mais digital, como é que você vai trabalhar com leads, como é que você vai trabalhar com marketing digital, como é que você vai trabalhar num cenário realmente de tecnologia. Eu acho que a gente tem alguns diferenciais que são importantes, mas o primeiro deles, tem muito curso de vendas, tem muito curso técnico, mas não tem nenhum curso sobre gestão e empreendedorismo para o corretor. Então esse é o primeiro. Nosso tema é tornar sua empresa grande, fazer a sua empresa trabalhar por você. Segundo, é o único curso do mercado feito por um corretor. Tudo que eu ensino, eu já fiz na prática e deu certo. Eu não estou contando historinha de livro, eu estou mostrando o que eu fiz na prática e deu certo. E o terceiro é que ele foi inteiro formatado de maneira muito objetiva, muito prática. Ou seja, você não precisa assistir o curso inteiro, você não precisa ficar horas assistindo um curso. Esse curso é como se fosse uma mini biblioteca que você vai lá, precisa resolver um problema. Vai lá, pega, beleza, resolvi, devolve. Ou seja, ele é muito prático. Se um funcionário teu precisa resolver um pepino, você vai lá, olha o mentor, como é que eu resolvo? Pronto, tá lá. Como estruturar as operações de uma corretora, como dar um feedback, né? Como é que eu faço, quais são as objeções quando o cliente fala que o seguro tá caro? Tá lá, é só clicar, tem o curso lá, tem bonitinho, 7, 8, 10, 15 minutos de vídeo, resolve aquele problema e acabou. Bom, para contratar um
Mentor, a gente segue a mesma objetividade do produto, simplicidade, www.mentordocorretor.com.br. Você vai lá, vê qual dos 3 pacotes tem mais a ver com você, contrata. Se quiser fazer um upgrade, pode. Se quiser fazer um downgrade, pode. Você tem completa liberdade de fazer aí o produto que você bem entender, que caiba dentro das suas necessidades da corretora. Então não tem segredo, mentordocorretor.com.br.